Hoje o nosso tema é um pouco sério demais, né? A gente vai falar sobre aborto, o que fazer depois. É um tema bem sério, bem difícil para nós mulheres, seja que qualquer tipo de aborto, né? Mas é um assunto muito delicado. Eu acho que marca os nossos corações, a nossa alma. Então é um assunto, digamos, sério demais, mas que existe saídas, existe o perdão, existe o amor e que a gente não deve carregar isso, né, o tempo inteiro, para toda a vida, porque acontece e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso, né? E aí, Andresa, tudo bem? Tá entrando, tá se conectando, e eu tô aqui mandando meus aviãozinhos. E você que tá na live, que tá entrando, manda também para outras pessoas, principalmente outras mulheres, porque é um assunto que vale a pena a gente compartilhar, né? Trazer compreensão, trazer autoconhecimento para a gente não ficar se punindo tanto com um assunto tão sério. Tudo bom, Andresa? Bom dia. Tá me escutando? Acho que Tô te ouvindo. ótimo. É verdade, né? E é um assunto assim que é tão profundo, pelo menos para mim, eu acho que quero ter o máximo de cuidado, né, de falar sobre isso e quero até aqui deixar que não existe um julgamento, né? Essa live não está aqui para julgar o que é certo ou o que é errado, mas sim para trazer um pouco das consequências, né, que acontece depois do aborto, né? Quais são essas consequências físicas, espirituais, da nossa mente, o que acontece, né? Quais são essas sensações? Então, o foco é esse, né? Não é exatamente julgar o fato, mas o que a gente pode fazer para deixar isso um pouco melhor, né? Para quem está passando por isso agora. Exatamente. É um assunto bem delicado, mas e que a gente vai tomar o máximo de cuidado, né? Mas vamos lá, vamos começar, né? Vamos. Tem muita coisa. Então vamos lá, a gente está no capítulo 10 do livro Respire e Conte até 10. E o assunto é aborto, o que fazer depois. Bem-vindo, Mari. Bem-vindo a todos que estão entrando. Fiquem aí, compartilhe essa live, porque é um assunto que eu acho que a grande maioria de nós já passamos por isso, né? Então, vale a pena compartilhar. Mas vamos lá. Em alguns casos, é simplesmente o descuido. Em outras circunstâncias, a pílula ou o preservativo são deixados propositalmente de lado. Há ainda casos onde a inexperiência ocasiona a situação de risco ou ainda a simples irresponsabilidade. Em pouco tempo, constata-se a gravidez indesejada. O que fazer? A princípio, devemos transformar a gravidez indesejada em gravidez desejada, haja vista que já há, independente do período da gestação, um espírito se preparando para reencarnar ou nascer. Obviamente, outro ser não pode pagar pela sua irresponsabilidade. Não obstante, pressionada pelo Desculpa. namorado, saúde, por medo dos familiares e do julgamento da sociedade em geral, a jovem faz a pior escolha de todas, o aborto. Indubitavelmente, esta é a pior decisão. Vamos ler mais um pouquinho ou você quer parar para a gente já começar a comentar? Acho que a gente pode seguir mais um pouquinho, né? Acho que posso seguir mais um pouquinho. Vamos lá. Via de regra, essa atitude pode causar, sobre o ponto de vista emocional e espiritual, depressão,
lesões graves em nível astral no útero e ovários, dificuldade para engravidar numa futura encarnação, desencadeamento de um processo de perseguição, vingança por parte do espírito que foi impedido de nascer. Não obstante essa triste realidade, o foco deste capítulo é outro. Pretendo falar daqueles corações arrependidos que um dia cometeram tal equívoco. A essas mulheres eu recomendo: não se martirizem, pois apesar do erro, não há como voltar no tempo e corrigir o que foi feito. Busque o auto-perdão. A lei de Deus é de misericórdia e mais cedo ou mais tarde terá a oportunidade de quitar esse débito com a sua consciência. E transforme sua culpa em trampolim para ações enobrecedoras, que a culpa não poderá paralisá-la. Vamos falar um pouquinho? Vamos, você quer que eu comece? Pode ser. Então, vamos lá, né? O tema, ele é um pouco pesado, polêmico, por conta do aborto, né? Da própria palavra. E o autor nos traz aqui quando você provoca esse aborto, né? Não quando é um aborto espontâneo. Então, eu queria até trazer as duas questões, né? Porque existe essa primeira, que é o que ele nos traz, que é o aborto provocado, né? Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui: transformar essa gravidez indesejada numa gravidez desejada. Por que que ele traz isso? Porque muitas vezes vem na surpresa, né? Não é uma coisa que eu desejaria ter nesse momento, não sei se é o melhor momento, e eu não sei como lidar com isso. De repente eu sou de menor, eu não sou casada, eu não tenho saúde para isso, então eu não desejei, certo? Mas como fazer para trazer essa gravidez indesejada para desejada? É aceitar que eu cometi um lapso aí de irresponsabilidade, né? Porque se você tem relação sexual, você tem que estar preparada para as consequências. Né? Se eu não tomo o anticoncepcional ou eu não estou me precavendo com a camisinha, pode haver uma gravidez. Então, o primeiro ponto é trazer a responsabilidade desse meu ato que eu cometi, para começar a pensar. E aí, quando a gente vai para o lado espiritual, né, que nós trazemos, existe uma vida, existe um espírito que está sendo preparado para reencarnar, para nascer, para fazer parte dessa ancestralidade. E eu acabo interrompendo o direito dessa criança de estar aqui, de vivenciar aqui, né? Eu não queria aprofundar muito nesse lado espiritual, porque eu tenho uma visão espiritualista, espírita, né? Mas não são todos que vão me assistir, que vão concordar com essa questão. Mas, no fundo, a grosso modo, é um espírito que veio, por algum motivo, essa mãe não aceitou a vinda dele, porque existem débitos aí de outras vidas que acontecem. Então, por que muitas vezes a gente já ouviu falar que tem mães que tentam abortar, tomam o remédio para o abortivo, né? E a criança nasce, e nasce saudável. É como se essa criança, esse espírito reencarnante, enfiasse o dedo na cara dessa mãe e falasse: eu vou nascer. Você querendo ou não, eu vou nascer. Né? Ou vou trazer até uma outra perspectiva. Existe uma força muito maior aí que é universal. Né? Existe Deus por trás de tudo isso, que comanda todas as coisas. Então, existe o livre-arbítrio até a página 2. Eu posso escolher não querer esta gravidez. Mas quem decide realmente, quem vem, quem vai, não sou eu. Eu sou é só a minha vontade, né, que eu estou colocando aqui. Então, e aí vamos trazer também a questão de quando você não está esperando o aborto. Porque uma coisa é eu não esperar a gravidez. Depois que eu estou grávida, muitas vezes eu programei, eu quis, eu planejei, eu esperei o melhor momento e quando eu engravido, eu não consigo segurar essa criança pelo aborto espontâneo.
Novamente, é uma questão que não está na minha mão, né? Tem uma força maior, superior aí que comanda todas as coisas. Só que na mente de quem aborta espontâneo, vem a sensação da frustração, porque eu não vou conseguir ser mãe, eu não estou conseguindo segurar essa gravidez. Aí tem todo o processo, né? Porque muitas vezes ele vem assim, da noite para o dia e você no outro dia aborta. Às vezes você fica tendo aquele sangramento por um período para depois acontecer realmente o aborto, o coraçãozinho parar de bater e você ter as percepções. Então, as sensações que nós vamos desenvolvendo, né, ela vai variando entre frustração, culpa, mágoa, impotência. E eu diria que tanto de um lado quanto do outro, starta essa sensação. Porque quando eu não tenho, eu tenho a vontade de abortar, eu não quero, eu não aceito essa gravidez, no fundo, eu também me sinto impotente de ser mãe nesse momento. Então, sendo de uma forma, sendo de outra, a mente da gente, ela nos traz bloqueios, nos traz enfrentamentos, é um adultecer muitas vezes antes da hora, mas ninguém está preparado para ser mãe, porque você imagina que ser mãe é uma coisa e quando você é mãe é outra, né? Então, mas o que fazer com esta mãe depois desse aborto? Né? Qual acolhimento precisa acontecer? Né? Os sentimentos que vêm, será que eles são reais ou será que aquilo é o biológico do nosso corpo que está reagindo, os hormônios que estão reagindo, né? Trazendo essas sensações, trazendo a depressão, porque é, é uma castração, né, o embrião, querendo ou não, né, essa gravidez, ela já faz parte de mim. Quando eu engravido, ela já faz parte de mim, está dentro de mim. E de repente o meu corpo expele. Então, qual é essa sensação que cada um acaba absorvendo? Tem pessoas que, não é hora, tá tudo bem, vou tentar de novo e tá tudo certo. Mas e quando você está tentando, tentando, tentando e você engravida e aí daqui um mês você aborta? Né? Quais são essas sensações que vêm e trazendo, né, a sua sensação de incapacidade, de impotência, de culpa, né, de frustração, porque você faz um planejamento e aquele planejamento é interrompido. Então a frustração ela vem gritante e um pouco mais, né, assim, do corpo mesmo, as reações dos hormônios, né, que acontecem nesse período aí. Agora você pode complementar. Você estava falando que eu acho que foi super pertinente tudo que você disse, né? Mas eu acho que levar um pouco para uma linha, vamos lá, dos jovens, né? Quantos jovens que estão aí com os hormônios à flor da pele, que às vezes faz sexo sem pensar muito, né, nessas consequências e acabam engravidando. Né? Não vou falar de estupro, dessas coisas, eu acho que não cabe aqui. É mais para a gente trazer esse autoconhecimento nesse sentido, né? Por que nós, mães, nos preocupamos tanto? E eu acho que a minha geração da minha mãe também se preocupava em relação a engravidar. O engravidar, quando você é muito jovem, parece que te castra de muitas coisas, né? É o que todo mundo fala. Você vai perder a juventude, você vai perder, vai ser mais difícil para fazer uma faculdade, para trabalhar. A gente coloca também muitas crenças e às vezes o adolescente ou o que está começando uma vida de adulto acaba por si só cometendo este aborto, né? E daí traz todas aquelas sensações de culpa, de punição, eu devo, não devo. A gente está falando também de famílias que não aceitam, né, a pessoa engravidar e daí acaba cometendo também o aborto. E convenhamos, Brasil ainda não, não, não tem a lei, né, de beneficiar
certas pessoas que engravidam por engravidez indesejada e tudo mais. Eu também tenho um lado espiritual, espiritualista. Acredito muito que se você engravida é porque estava na hora, né? Nada é por acaso, o universo veio e te deu essa vida porque você tem muita coisa para aprender com esse serzinho que está vindo. Só que quando a gente comete, né, as pessoas cometem o aborto, traz e fica marcado no nosso ser toda essa questão da autopunição, eu devia fazer, eu não devia fazer, é crime, não é crime, que está envolvendo várias crenças, está envolvendo família, está envolvendo a ancestralidade que está querendo vir, né, para este mundo, para esta família, e o quanto a gente, essas pessoas ficam marcadas, né, talvez só vá perceber na fase adulta, lá na frente, né, que se martiriza tanto e às vezes a vida não anda por conta de ter cometido esse ato. Quando a gente fala do aborto espontâneo, eu falo por mim, já aconteceu comigo 2 vezes o aborto espontâneo. E a gente se apega à medicina dizendo, porque não desenvolveu, porque tinha que ser. Mas querendo ou não querendo, a gente fica marcado também. Poxa, por que comigo? Poxa, eu sou saudável. Por que isso acontece? Então, os dois lados, né, Andresa? A gente fica marcado, independente das circunstâncias, se foi desejado ou não foi desejado, é marcado no nosso, eu falo perispírito, né? Que fica remoendo inconscientemente, às vezes conscientemente, essa dor, né? Do aborto, por que aconteceu, ou por que eu fiz, eu não devia ter feito, ou eu devia ter feito, eu devia ter me prevenido mais, porque às vezes muitas gravidez indesejadas são aquele sexo informal, né? Aquele sexo de uma noite ou de um namoro que sabe que não é o melhor, mas que está fazendo. Ou às vezes a família não vai aceitar porque você é muito jovem, você é inexperiente, você ainda não fez uma faculdade. Então, como que a gente vai lidar com todas essas sensações? Seja ela produzida, né, de fato, o aborto provocado ou o aborto natural, que eu acho que é muito o que o autor quer trazer aqui para gente, é como lidar com isso, que ele comenta, né, para a gente não se martirizar, para a gente se auto-perdoar, para a gente transformar essa culpa em algo enobrecedor, né? Porque a gente fica com a sensação, se eu me sinto culpada, o que eu posso fazer para diminuir essa sensação de culpa? Porque é como se fosse uma punição. E isso fica muito pesado dentro de nós, né? Você se autopunir ou fazer com que o outro deixe você se sentir culpa quando às vezes somos vítimas. Eu acho que na verdade nós nunca somos vítimas, né? Se acontece é porque tinha que acontecer e foi assim. Mas como a gente pode reprogramar essas sensações que ficam marcadas dentro da gente, né? Aí vamos passar um pouco para o lado espiritual, como ele disse aqui, né? Às vezes, abortos, principalmente de pessoas, né, que não têm tanto cuidado e que faz aborto atrás de aborto, e isso de alguma forma vai ficar marcado no nosso corpo, seja nesta vida, ou seja na ancestralidade, ou para quem acredita em reencarnação, e não é como se Deus estivesse punindo,
mas nós fazemos escolhas para resgatar aquilo que a gente fez de alguma forma, esse mal. Então, eu venho em uma outra vida, eu venho numa próxima oportunidade para resgatar aquele mal que eu fiz a tantas crianças inocentes que queriam vir, né? Faz sentido? Faz, né? E quando você trouxe, você falou uma palavrinha aí que eu acho que foi, eu quero só voltar um pouquinho, que a gente precisa transformar essa culpa em algo, como você usou, Enobrecedor. grandioso, enobrecedor. E isso me fez lembrar que quando eu sofri o aborto, isso eu estava com 1 ano de casada, foi uma gravidez desejada, super desejada, né? Na época eu me sentia muito frustrada, porque a minha irmã estava grávida, a minha cunhada estava grávida, então assim, faltava eu, né? E aí, de repente, eu engravido, mas eu não segurou a gravidez, né? Veio o aborto espontâneo. E eu só consegui aquietar o meu coração depois, já indo no centro fazer tratamentos, né, espirituais, porque eu fiquei realmente depressiva, né? A depressão ela ia e vinha. Então eu sentia essas sensações que eu trouxe de incapacidade, de culpa. Eu não me perdoava, aí eu falava, porque eu fiz um excesso aqui, eu fiz um excesso ali, e na verdade não ia. Eu poderia ficar de plantar bananeira, que o negócio não ia acontecer, né? Então, o que me trouxe de alívio, e eu gostaria de trazer aqui, mas espiritualmente falando, tá? Sem julgamento da religião. Mas o que eu escutei que me trouxe muito alívio foi: você pôde participar de uma reencarnação onde esse ser precisava somente sentir o amor de uma mãe. Então, necessariamente, esse espírito, né, que acabou sendo abortado, ele não teria talvez nada a ver comigo. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, quando eu ouvi isso, né, que ele precisava sentir o amor, o acolhimento, porque ele nunca havia sentido, e esse seria a minha participação nesse reencarne desse ser, aquilo trouxe um grau de importância para mim. Sim. Aquilo trouxe uma sensação de que não se sinta culpada, se sinta nobre, porque você foi escolhida para participar desse reencarne, desse momento, desse espírito, que não seria fácil, porque também ser adotado não seria fácil. Então, houve uma programação, eu acredito que tenha sido dessa forma, porque foi o que acolheu o meu coração acolheu, né, essa perspectiva. Então, me trouxe muito alívio, porque eu imaginar que eu participei de algo tão grandioso que, assim, é Deus, não sou eu, né? É uma força superior a tudo. Então, aquilo aquietou meu coração e falou, tudo bem, eu aceito que foi o que tinha que ser, porque eu não aceitava, né? O perfeccionismo ali batia, né? Que eu não fui perfeita e a culpa vem, a autopunição. Então, quando trouxeram essa percepção para mim, lá no centro onde eu frequentava, me deixou muito, muito, muito mais tranquila e pronta para aceitar que eu precisava virar essa página, que eu precisava aceitar e seguir com a minha vida. Seja para um próximo filho, seja para voltar a estudar, para voltar à minha vida, porque ali eu estava totalmente parada e estagnada na minha vida. Então, eu queria até ter dividido isso, porque se trouxe alívio para mim, eu espero que traga alívio para quem vai assistir essa live depois, né? É bacana isso que você traz, porque a gente também, às vezes a gente fica se martirizando tanto, né, por que acontece, por que foi comigo, e eu acho que a gente tem que compreender o universo, foi assim, e tem que ser assim. Então, bora tentar de novo, né? Eu passei por 2 dessa forma. Depois que eu tive minha filha, passei por 2 abortos, espontâneo também, e eu acho que aceitar e compreender que tinha que ser assim,
faz a gente continuar e não se apegar tanto a essa dor, né? Apesar que eu queria ter tido outros filhos, mas faz parte e a gente tem que seguir em frente. Mas vamos lá, vamos ler mais um pouquinho que traz muitas outras visões, né, para a gente debater. Então, o autor continua assim. Nesse aspecto, sempre que sou procurado por mulheres que em um momento de desespero cometeram um aborto, recomendo. Vá cuidar de crianças, trabalhe junto aos menores abandonados e, se possível, adote uma criança. De certa forma, essas são ações que amenizarão as consequências do aborto. Para reflexão, é engraçado, né? Me veio aqui, eu tive uma chefe, logo no início da minha carreira de CLT, que ela era doida para ter filho. E ela tentou diversos tratamentos e não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Aí ela meio que conscientizou que não ia ter filho. E começou a ir para um processo de adoção. E quando ela já estava praticamente confirmado, né, aceito a adoção de um filho, ela engravidou. Aí a gente mas é assim mesmo. a gente acaba A ansiedade, né? a ansiedade que ela tinha em engravidar era tão grande que ela não conseguia. Mas ela queria muito. E por incrível que pareça, ela teve 4 filhos depois. Eu só não fiquei sabendo se realmente ela adotou. Mas vamos lá. Como trabalho, como o autor falando, né? Como trabalho em uma instituição que presta auxílio espiritual, certa vez fui procurado por uma senhora que não conseguia engravidar. Meu amigo espiritual informou-me que a mulher possuía uma marca, lesão em seu corpo espiritual que se refletia no corpo físico, impedindo que ela engravidasse. A situação era o resultado de um aborto praticado por ela. Recomendação do amigo espiritual. Tratamento psicológico, tratamento espiritual e matricular-se imediatamente numa instituição filantrópica destinada a cuidar de crianças. Após 1 ano quitando o débito, curada da lesão do corpo espiritual, a mulher ficou grávida. Detalhe, o espírito que iria reencarnar era o mesmo que um outro tempo fora abortado. Para encerrar o capítulo, é preciso ainda ressaltar 3 pontos. Mas vamos comentar aqui, dar uma pausa, né? Bem-vinda, Danúbia, Paula. A gente fala, né, do tratamento psicológico, né, de fazer uma terapia. Porque muitas vezes, Andresa, como você, como eu, a gente fica marcada para a gente tentar entender, se autoconhecer, porque a gente acaba se punindo. Seja ele provocado ou não provocado, ou qualquer coisa que aconteça na nossa vida, a gente, de alguma forma, ou a gente se coloca como vítima da circunstância, ou a gente se culpa. Então, o tratamento terapêutico, psicológico, ele é muito importante, porque você, achando que não carrega, a gente acaba carregando certas dores dentro da gente, né? Porque a gente se culpa, querendo ou não querendo, principalmente o aborto espontâneo, a gente se culpa de alguma forma da nossa incapacidade de gerar, de segurar esse filho, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, só complementar, né, que ele traz a gente que colocou a história do aborto espontâneo, porque ele não trouxe isso para o livro, né, do contexto. Mas só complementando, né, o que você falou, eu acredito que quando você provoca o aborto, que você não quer, depois a sensação de não merecimento, ela grita. Sim. Porque eu fiz, então agora eu não mereço mais. Então, só que, como a gente fala nos tratamentos, né, é uma vibração. Então, se eu não mereço ter filho, eu não mereço ter dinheiro, eu não mereço amor, eu não mereço, eu não mereço e eu não mereço. Então, a gente vai levar essa energia para a nossa vida.
E era até isso que eu queria, lá atrás eu falei e acabei não trazendo, né? Essas sensações da punição, do autojulgamento, do perfeccionismo, né? Que eu não sou perfeita, eu não consegui segurar, ou eu não mereço. São tudo sensações que você acaba repetindo, e isso já deve ter acontecido na tua infância, algo semelhante, do sentimento, né? Da sensação do que eu sinto. E aí, quando vem o aborto, você reproduz todas essas sensações, esses sentimentos, e aí o seu corpo trabalha. Porque o nosso corpo ele é viciado. Se você trouxe a dor, o nosso corpo ele é viciado na dor. Ele se alimenta dessa sensação e desse sentimento, e você não percebe. E aí você vai reproduzindo isso ao longo da sua vida, em outras áreas. Então, por isso que o tratamento psicológico, como ele coloca aqui, a terapia, seja ela uma terapia breve, uma terapia energética, espiritualista, seja como for, ela vem auxiliar para trazer lucidez para esses sentimentos e trabalhar o seu corpo e a sua mente para criar novas sinapses, criar novos caminhos, novas leituras sobre essa sensação que vem e está tão forte, né, no campo da gente, na nossa mente, no nosso físico, nossos hormônios, né? Porque o hormônio, a bomba de hormônio que acontece na gravidez, o corpo se prepara para receber. Você consciente ou não, seu corpo se prepara para receber. Só que aí depois é abortado. Então, até o corpo reajustar todos esses hormônios novamente, é um período. E aí é onde que é o perigo que vai startando todas essas emoções, como a depressão, a frustração, né? Enfim, tudo que a gente acabou de trazer aqui. É isso mesmo. E essa história que ele conta, né? A mulher provocou abortos e depois não conseguia engravidar. Então, ele fala aqui do tratamento espiritual e da filantropia, né? De olhar para o outro, para que ela pudesse curar dessa energia, dessa vibração que estava dentro dela, né? Eu acho isso super importante, a gente, independente da religião, a gente entender um pouco, se conectar, né, com o universo, com Deus, seja lá com quem você acredita, para que a gente possa como se fosse uma conversa, né? Se entender com o nosso Deus interior, se entender para que ele sinta realmente aquilo que está dentro do seu coração. Porque às vezes a gente tem falta maturidade e a gente acaba cometendo esse aborto, né? Principalmente o provocado. E depois a gente se arrepende. E eu acho que a gente se conectar, né? Se autoconhecer, entender esse Deus que está dentro de mim, né? Nós somos a semelhança de Deus, como se fosse o perdão, né? O auto-perdão. Se permitir a esse auto-perdão. E a outra é fazer alguma ação social, né? Para que a gente possa contribuir para o mundo. Não uma coisa obrigada, porque eu acho assim, quando você aborta e fala, não, então eu vou ajudar várias crianças, deixa eu ver se Deus me perdoa por aí, eu acho que não é por aí, e sim sentir com o coração que você deve ajudar por aquele mal que de repente você fez, né, tirando de dentro de você. Então olhar isso com muito carinho, porque a gente não precisa carregar para o resto da vida a culpa, a sensação, né, de que eu fiz o mal. Né? A gente não precisa carregar esse peso, porque é um peso, né? Com certeza. Com certeza. Mas vamos lá, e ele ressalta 3 pontos. Para você que errou e sofre por estar sentindo culpa, recordo a frase atribuída a Chico Xavier. Ninguém pode voltar no tempo e fazer um novo começo, mas todos podem começar agora e fazer um novo fim. Eu acho perfeita essa frase. Eu acho que, independente
de qualquer área. Eu acho que a gente pode fazer um novo recomeço, né? Recomeçar para escrever a nossa história de uma forma positiva, de uma forma agradável, né? E não só com remorso do que eu fiz, então Deus está me punindo. Eu, com a experiência da constelação familiar, Andresa, é impressionante como a gente carrega certas dores, certas culpas do que a gente fez. E a constelação, não só o tratamento terapêutico que a gente faz, né, o humanoterapeuta, mas a constelação às vezes traz uma clareza, porque pelo fato da gente sentir culpado, às vezes a gente exclui aquilo que a gente tirou da nossa vida. A gente fala que na constelação são os excluídos, porque às vezes o nosso filho que nasceu não sabe que você excluiu. E ele nem precisa saber, mas é a gente dar o lugar para aqueles excluídos. Então a gente nunca pode negar aquilo que a gente já fez, porque essa exclusão pode trazer consequências para a nossa vida, como você mesmo colocou. Não só pro gerar filho, mas para o trabalho, para as relações, para tudo na vida. É uma questão de vibração. Se a gente vibra alguma coisa, a gente leva para todas as áreas da nossa vida, né? Sim, com certeza. Então a gente pode fazer diferente, recomeçar diferente para criar um fim, um novo fim, né? Um fim mais Um novo fim. alegre. Se foi uma gravidez indesejada, que é o assunto aqui, né? Então, o que eu tenho que fazer para que isso não aconteça novamente, né? O que eu posso fazer para que eu deseje essa gravidez, né? Para que eu conquiste. O que dentro de você faz sentido? É dentro de um casamento? Enquanto você não está trabalhando? Então, qual é esse plano, né? O que eu posso fazer para trazer essa paz de espírito para mim? Para que eu propicie o melhor ambiente para esse filho que eu venha a ter. E lembrando uma coisa, né, Andresa, a gente no site terapêutico, a gente percebe tantas dores de adultos já, né, de pessoas mais velhas, que sofrem pelo amor que faltou na infância de mãe e pai. E que muitas vezes sabe que ele foi gerado sem o desejo dos pais, que foi um susto, né? Tanto é que a gente pergunta, foi uma gravidez desejada? E às vezes a gente percebe que não foi. Então é olhar isso com muito carinho, porque muitas vezes a gente já sente em nossos corações a falta do amor do pai e da mãe. E às vezes a gente pergunta, né? Será que foi desejado? Será que me quiseram? Ou não, minha mãe não quis, mas não abortou, e eu sinto a falta do amor. Porque a criança sente desde a barriga. Né? Então, como é que a gente pode transformar a falta do desejo, né, daquela gravidez em desejo para que aquele ser não nasça e sofra lá na frente pela falta do amor, né? Eu vou trazer um exemplo de um atendimento, né, de uma pessoa, e dentro do nosso tratamento, tanto eu quanto a Renata, que nós trabalhamos com a mesma metodologia, tem uma parte que nós fazemos a captação psíquica da dor, do sentimento, do órgão, do que quer que seja que está ali em tratamento. E essa minha assistida, nesse primeiro momento, eu tive uma sensação, quando eu fiz a captação psíquica, que ela estava dentro do útero da mãe, né? E ela não estava, e era um ambiente que não era gostoso de estar. Era uma sensação de que eu estava atrapalhando, uma sensação de que eu não sou bem-vinda. E essa foi a leitura que eu, no momento, eu fiz. E eu perguntei para ela, você foi desejada, né? Seus pais desejaram quando
sua mãe engravidou, foi desejada, tal. E ela falou assim, olha, nunca me falaram nada, nunca trouxeram nenhuma relação. Depois ela até comentou comigo assim, a Andresa tá louca. Como que ela vira para mim e fala uma coisa dessa? E aí nós seguimos com o tratamento, e aí depois, né, para trazer o desenrolar dessa conversa, ela realmente trouxe uma lembrança, depois ela comentou que perguntou para a mãe dela o que tinha acontecido, se foi tudo bem na gravidez, porque o susto pode ser até de um sangramento, né, às vezes é natural acontecer um sangramento durante a gravidez, e só que traz uma sensação do aborto, né, o susto. E aí depois ela me trouxe esse retorno dessa captação que eu acabei fazendo, né? Que ela disse que na gravidez ela havia passado, sim, por um grande susto. E a mãe, né, tinha passado por um grande susto e ela precisou ser hospitalizada e ficar internada até aquele risco daquela perda ser sanado. Mas a questão da internação foi por conta de uma briga que o pai e a mãe tiveram. E aí houve um enfrentamento físico, né? E aonde ela precisou colocar uma força que ela não conseguia lidar e depois acabou sendo hospitalizada. Então, assim, às vezes a gente faz a captação, você não sabe nem porquê, nem de onde que está vindo essa sensação, mas você percebe que pode sim estar vindo de uma gestação que não foi desejada, uma gestação que não foi programada, o quanto que isso, para esse feto que nasce depois, porque, como eu falei, às vezes a pessoa toma abortivo e não aborta, e esse ser nasce. Só que depois que ele nasce, ele traz todo o contexto do que eu não fui desejado, eu não fui aceito, eu não fui acolhido por esse pai, por essa mãe. Então tem toda uma sensação de rejeição que quando ele cresce, ele começa já a rejeitar o mundo, a rejeitar as pessoas, a rejeitar a vida, a rejeitar tudo que está no seu entorno. É muito, muito forte essa questão do aborto, né? Bem profundo. E é vibração total, desde a época da gravidez, né? É complicado. Da gravidez. Segundo, no aborto em geral, sempre existem os responsáveis coadjuvantes. Esses também serão responsabilizados. E terceiro, se já cometeu aborto, por certo, arranjou um problema para si. Porém, a lei de Deus é de amor. Enxugue as lágrimas e vá fazer o bem. Esse segundo ponto, a gente, né, tem os coadjuvantes, né? Porque aqui a gente está falando da mulher, né? A mulher que comete. Mas muitas vezes é o homem que também pede para cometer o aborto, né? Então... Sim. Às vezes são a família, né? Aquela família mais tradicional, eu não aceito que você engravide sem casar, e aí não acontece um casamento, então a opção é o aborto, né? Tem alguns nomes aí na mídia que eu não quero falar, mas existem alguns nomes, um estudo, tá, gente? Eu não estou julgando quem acha uma coisa ou quem acha outra, né? Cada um tem a tua consciência, cada um tem o seu livre-arbítrio de pensar e agir como queira. Sim. Mas existe aí a vertente também de que, assim, eu sou dona do meu corpo. Eu posso decidir se eu quero ou se eu não quero, né? Porque quem vai assumir esse filho sou eu. Então, novamente, sem julgamento, né? Eu não quero trazer o que é certo e o que é errado, não quero levantar a bandeira para o aborto ou para... Não, não é isso. Nós trouxemos várias coisas nessa live, inclusive as consequências espirituais com relação ao aborto. Então, cada um tem o livre-arbítrio de decidir se você quer assumir uma gravidez, se você quer abortar. Existem consequências psíquicas, existem consequências espirituais, mas você é dona do seu corpo e se você não quiser aceitar essa gravidez, você pode não aceitar, mas existem as consequências, né? Que já foram faladas aqui. Então, assim, até mesmo para a gente encerrar o assunto mesmo, né, do aborto, é um assunto muito complexo, muito individual de cada pessoa, de cada fase que você está passando, né? Tem muitos jovens que estão aí hoje
fazendo o aborto porque não existe uma conversa dentro de casa sobre o sexo, sobre o uso de contraceptivo, né? Sobre essa conversa, porque está tudo muito na mídia. Não tem mais o que esconder desses jovens. Então, precisa haver uma conversa dentro de casa entre as mães e as filhas, né? Não exatamente eu vou apoiar que você faça, mas também não posso fingir que eu não estou vendo. Então, vamos no médico, vamos conversar, vamos nos prevenir e, no mínimo, uma camisinha, para depois não acontecer o aborto. E eu acho que, lembrando, né, tanto o homem quanto a mulher, né? Eu acho que precisa ter uma conscientização, independente do sexo, porque como ele fala aqui, né, são os homens são os responsáveis coadjuvantes, ou a família que incentiva o aborto também são responsáveis coadjuvantes. Então, eu acho que trazer a consciência da responsabilidade de cada um e a consciência das consequências, esse é o grande objetivo dessa live, né? Tudo bem se as pessoas não acreditam nessa questão espiritual, né? Mas que a gente fica marcada por qualquer sentimento e isso gera, como você bem trouxe, Andresa, a vibração, ela reflete em todas as áreas da vida. Então, se tem algo que não está dando certo na tua vida e que você não entende, bora olhar para isso, porque é alguma vibração que está te atrapalhando a vencer na vida. E não só do aborto, como de qualquer outra coisa, né? Mas a gente está falando do aborto, é a vibração, a culpa, o sentimento que você gerou com o aborto, seja ele espontâneo ou não, que reflete na sua vida, em diversas áreas da sua vida. Então a gente precisa olhar isso com muito carinho, porque não é trazer a culpa, eu fiz lá atrás, agora eu sou culpado, vou ter consequências. Quais vão ser essas consequências? Mas como você lidar com tudo isso? Como você pode se conhecer dentro desses sentimentos que gerou, caso você tenha provocado, que você pode, de alguma forma, melhorar essa vibração, melhorar esse sentimento, passar tudo isso para ter uma vida mais tranquila, né? A gente também não precisa ter o chicotinho se punindo o tempo inteiro porque eu cometi algo lá atrás. Mas o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para o outro, para recuperar essa dor que eu carrego dentro de mim, né? Acho que é por aí. É isso, Mada. É isso, muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. A live vai ficar disponível. Se vocês quiserem conversar, inbox com a gente, porque é um assunto muito delicado mesmo, né? Encaminhe para quem você acredita que está aí passando pela depressão, pela culpa, por todos esses sentimentos, né? Que eu não mereço mais viver porque eu fiz isso. Então, a gente sabe que é muito real, tem hormônios sendo trabalhado dentro dessa mulher que abortou. Então, encaminhe essa live e fiquem à vontade para nos procurar, tanto a mim quanto a Renata. Estamos aqui realmente para ajudar também, né? Não só orientar, mas trazer uma palavra amiga aí, um conforto, e quem sabe a pessoa também se permitir ao processo terapêutico, né? Que é tão importante nessa hora. E eu diria mais uma coisa, Andresa, se você conhece ou se você está grávida e não desejou, também se permita olhar para isso, para transformar essa gravidez de uma forma leve, de uma forma amorosa, porque, gente, quando nasce o filho, é uma sensação grandiosa de amor, né? Então, você pode, enquanto estar grávida, olhar para esse lado e desejar, de fato, essa criança que você gerou de alguma forma. Mesmo se for
longe do pai, longe de quem te ajudou a gerar, você pode transformar essa gravidez uma gravidez de amor, né? De desejo, de ajudar uma criança a evoluir nesse mundo com amor, com sabedoria, tá bom? É isso. É isso. Ó, semana Muito que obrigada. Obrigada a você. As meninas hoje não participaram muito, mas estiveram aqui. Obrigada para quem esteve. E semana que vem o capítulo vai ser o capítulo 11 e o título é Dando um Nó na Sua Cabeça. Vamos ver o que vai fazer. Adoro. Até semana que vem. Uma boa semana, um bom feriado. Segunda-feira é feriado aí, dia do trabalho. Descanse e participe aqui com a gente na próxima terça, às 11 horas, novamente. Às 11 horas. Um beijo, Rê. Um beijo para todos. Beijo, Até semana que obrigada. vem. Até semana que vem. Tchau.